Você que está pensando em se alavancar patrimonialmente através dos imóveis, considera fazer a sua compra financiada? Pois bem, estou aqui com a minha mão 6 dicas valiosas que eu levantei para te ajudar como escolher a melhor instituição financeira para esse seu sonho, ou melhor, para essa sua criação de patrimônio. Se você ainda não me conhece, me chamo Maurício Schmid e sou especialista no mercado imobiliário e em alavancagem patrimonial através de imóveis. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Não perca as oportunidades de criar conteúdo, de tirar insights, tirar dicas e entender quais são as alternativas para você se alavancar patrimonialmente. Aqui a gente trata de consórcios, a gente trata de leilão, de incorporação imobiliária, construção para a venda de casas unifamiliares, enfim, são uma vasta possibilidade para você criar o seu patrimônio. Mas eu quero te ajudar agora a escolher a melhor instituição para o seu próximo financiamento. E aqui estão as dicas de ouro. E já vou adiantar, a última você não imaginava que fosse isso e ela é o ponto-chave da questão. A primeira dica que eu trago para você: compare as taxas de juros. Por que eu quero dizer isso? Porque todos os bancos, eles têm como negócio emprestar dinheiro, mas a que valor? A que custo? Ter um bom relacionamento com o seu gerente, ter um histórico de crédito, ser uma pessoa ativa com aquela instituição financeira vai te ajudar a sim diferenciações entre pessoas na mesma instituição e principalmente entre as próprias instituições. Então, a primeira dica é: avalie a taxa de juros e não tenha medo de argumentar, de discutir e de negociar isso com o seu gerente. A segunda dica: avalie os prazos de pagamento. Você pode imaginar que financiamento é tudo igual, 30, 35 anos, só aqui eu te trouxe 2 exemplos. Então, isso é muito relativo. Por quê? Porque para cada pessoa isso muda de acordo com a idade, muda de acordo com o perfil, e o banco não é bobo, concorda comigo? Então ele vai fazer sim uma análise de risco de cada pessoa, e entre as instituições isso pode ser sensível, e às vezes uma mudança de 3, 5 anos no prazo final é o que diferencia a parcela mensal. E se no nosso caso aqui, essa compra financiada é justamente para ser um imóvel de renda ativa, essa parcela mensal ser mais baixa faz total diferença. Por quê? Porque como é o aluguel mensalmente que tem que pagar essa parcela, quanto maior for essa diferença, melhor é. E você concorda que independente do valor desse aluguel, quanto menor for a parcela, melhor será? Logicamente, isso vai ser possível com um prazo maior, porque você está dividindo em mais tempo esse pagamento do saldo financiado. Então, considere isso na sua escolha da próxima instituição financeira para o seu financiamento. A nossa terceira dica: considere os custos adicionais. Você já deve ter visto que quando você negocia uma taxa, é um valor ao ano, um valor ao mês, mas sempre existe aquele CET, custo efetivo total, que sempre é maior do que o que você negociou. Você sabe o porquê disso? Você sabe que existe a incidência de IOF, a incidência de taxas cartorais e de outras taxas e despesas que você é obrigado a assumir no seu financiamento e que isso incorpora a sua taxa? Ou seja, muitas pessoas não se preocupam com isso e às vezes você nem sabe do que eu tô falando. Então é muito importante você sempre estar atento a essas possíveis pegadinhas, que não são tão pegadinhas, mas são pouco faladas, são pouco explicadas. E eu tenho certeza que aqui, agora, eu te dei uma dica valiosa. E essa dica valiosa vale o seu like, porque se eu te ajudei com essa dica, você me ajuda com esse like. Esse seu like vai fazer com que essa dica atinja mais pessoas. E se mais pessoas forem atingidas, isso é o melhor. Por quê? Porque eu estou aqui trazendo o conteúdo gratuito para te ajudar a ser um profissional melhor. E quando eu falo um profissional, é um profissional na criação de patrimônio, um profissional na gestão do seu portfólio. Eu não quero que você seja enganado por um gerente que se acha superior a você. Eu quero que você saiba o que perguntar, o que argumentar. E isso a gente só consegue através do conhecimento. E esse conhecimento chega a mais pessoas com o seu like. A nossa próxima dica valiosa que eu deixei aqui para vocês: avalie a reputação da instituição. Existem diversos bancos tradicionais, os principais, os maiores, e aqui sem fazer propaganda, tem Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Banco Inter, Caixa Econômica, entre diversos outros, Santander, para não ser injusto, e existem bancos talvez que estão chegando agora, BTG, criando a conta pessoa física, o C6, enfim, são N instituições. A ideia não é fazer propaganda de nenhuma delas, mas é te mostrar que
existem várias possibilidades. Além disso, existem outros caminhos, bancos talvez um pouco menores, e esses bancos, por serem menores, provavelmente eles podem vir com taxas mais agressivas para te cativar, para te encantar e tornar você um cliente dele. Só que é aí que vem o ponto de atenção, saber avaliar. Existem diversas maneiras que você possa avaliar um banco. Existem métricas, existem canais especializados para isso. E para não entrar num assunto muito técnico, o alerta é: avalie a instituição e pesquise a reputação. Se é um banco consolidado, um banco com alto índice de Basileia, fica aqui uma dica importante você pesquisar o que é isso e o que isso representa para a instituição financeira, que isso às vezes vai evitar você de uma furada que não tem preço. A nossa próxima dica que eu separei: verifique os requisitos do crédito. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes alguma instituição financeira ela pode ser mais flexível do que outras e menos exigente. Isso é bom? Isso é ruim? Depende. Tudo faz parte de um cenário como um todo. O que eu quero dizer? Às vezes uma instituição é menos flexível, ela permite que você apresente menos documentos, que você possa até eventualmente ter algum problema aqui, outro ali, algum passivo que está resolvendo e te queira como cliente. Só que ela vai buscar uma contrapartida muito forte em cima disso, porque ela não vai querer assumir esse risco, ela vai passar esse risco para você. Então, logicamente que muito mais fácil é quando você tem o seu nome todo tranquilo, todo limpo, todo organizado, as suas declarações estão boas, a sua receita garante que você vá buscar esse financiamento. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que te ajuda e te indica certinho como fazer o financiamento correto. É um vídeo que eu trago passo a passo da lógica de como você deve buscar esse crédito, como você deve buscar esse financiamento. É muito interessante esse vídeo e eu te recomendo a assistir porque é complementar a essa informação. Vamos agora para a nossa próxima dica e ela é a nossa dica final. Mas eu quero te fazer uma grande pergunta aqui agora. O porquê que você deve fazer um financiamento? Qual que é o grande motivo disso? O principal motivo de você se alavancar financeiramente é você diminuir a sua exposição de capital, ou seja, você diminuir a sua necessidade de aporte para adquirir aquele imóvel, já que esse imóvel é um imóvel de negócio, ele tem que te trazer retorno. E como a gente faz a conta do retorno? Em cima do capital investido, ou seja, em cima do valor que a gente gastou para adquirir aquele imóvel. Então, quanto menor for esse valor, maior será o seu retorno. E como aqui a gente busca trazer ideias, insights e dicas de alavancagem patrimonial, nada melhor do que explicar uma das vantagens, que são diversas, mas uma das vantagens do porquê você se alavancar comprando financiado. E já que eu estou falando de compra financiada, eu quis trazer esse checklist de como você escolher a sua instituição financeira. Então, antes da gente ir para a última dica, que ela com certeza é uma dica que você não presta atenção, não dá o devido valor para ela, vamos recapitular o que a gente vinha falando, porque acho que é importante fazer uma recapitulação geral. Primeiro de tudo, comparar a taxa de juros. Depois, avaliar os prazos de pagamento. Terceiro, os custos adicionais que normalmente estão escondidos. O quarto, a reputação da instituição. O quinto, os requisitos de crédito. E agora, a última dica. Você deve ler os termos e as condições contratuais. Parece óbvio, não é mesmo? Mas com certeza você não dá a devida atenção que deveria dar nessa parte jurídica. Normalmente as pessoas e os gerentes vão direcionar e te induzir a olhar um quadro resumo, eventualmente, a taxa de juros, o prazo, a parcela e etc. Só que existe um contrato que são infinitas páginas e é justamente nessas páginas que a atenção não é dada, é onde tem as pegadinhas, é onde tem os tropeços e as pedras no meio do caminho. Então a atenção nos termos e no contrato são itens, sim, é um item extremamente importante e que pouco se dá atenção. Bom, essa dica final com certeza foi matadora, mas o vídeo ainda não acabou. Antes disso, encaminha esse vídeo para quem está perto de fazer um financiamento e precisa de um pouco mais de orientação, precisa de uma outra dica, precisa de um outro ponto de vista. Eu tenho certeza que isso
vai tirá-lo de uma enrascada e vindo de você, você vai ser o anjo da guarda dessa pessoa, vai se tornar referência para ela nesse assunto. Você vai estar ajudando aquela pessoa, assim como eu estou te ajudando agora. Então, encaminha nesse momento para quem você tá pensando que pode ajudar. E queria fazer um outro pedido para você. Deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a sua dúvida nesse assunto, ou o que você precisa, qual que é a sua dificuldade, a sua dor num processo de financiamento ou na sua alavancagem patrimonial. Como eu posso contribuir com o meu conhecimento, com o meu tempo para você? Isso vai fazer com que a gente crie conteúdos relevantes, conteúdos de valor e que você não caia em próximas enrascadas. E principalmente que você acelere a sua construção patrimonial, porque acelerando sua construção patrimonial, você está trazendo mais garantia, mais tranquilidade e um futuro melhor, não só para você, mas para todos aqueles que estão à sua volta hoje. Eu agradeço demais o tempo que você dedicou no seu conhecimento e na absorção de conteúdos novos. Eu tenho um convite final para te fazer. Aqui no canal são diversos conteúdos e vídeos. Tem uma playlist que te ensina aí do zero a sua alavancagem, mostrando o passo a passo como você faz para desmistificar crenças, criar uma mentalidade vencedora e principalmente não hesitar na hora da ação, que você evite esse bloqueio pelo medo. Eu quero aumentar a sua zona de conforto e a sua confiança. Essa playlist com certeza é a sua porta de entrada para mudar a sua mentalidade e mudar o seu jogo daqui para frente. Foi um prazer compartilhar esse conhecimento, esse conteúdo com você e eu te vejo nos próximos vídeos.